No menu Vendas Oportunidades, eu tenho acesso à minha visualização de oportunidades. Para cadastrar uma nova oportunidade, eu clico em Nova Oportunidade e tem algumas opções aqui dentro do Play.me para que eu faça esse cadastro. A primeira opção que aparece para mim aqui é selecionar um cliente. Eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso selecionar um cliente que já existe na base, ou eu posso cadastrar outro cliente aqui dentro da ferramenta. Se eu for selecionar um cliente, ela vai mostrar aqui uma lista de clientes que eu já tenho da minha carteira, mas eu posso clicar em novo. Ao clicar em novo, eu só preciso adicionar qual o sexo desse cliente, o nome desse cliente, toca aqui Jorge, e posso adicionar, e tenho que adicionar pelo menos uma forma de contato, que pode ser telefone ou e-mail. Aqui eu vou adicionar um telefone, então vou salvar, mas se eu quiser preencher ainda mais esse cliente para ter outras formas de contato com ele, vou considerar que esse cliente é uma pessoa jurídica. E com a pessoa jurídica, em uma empresa, eu tenho vários contatos. Eu tenho o contato do diretor-geral, do diretor comercial, do gerente regional. E aqui eu posso cadastrar dentro do Play todas essas pessoas como contatos daquele cliente. Então aqui eu vou colocar o cargo, diretor-geral, o nome desse diretor, Fábio, e vou adicionar aqui, por exemplo, o número desse contato ou o e-mail e salvar. Além disso, posso adicionar as redes sociais desse cliente, né, que pode ser pessoa jurídica ou física novamente. E aqui eu posso preencher com CPF ou CNPJ, sendo jurídica, data de nascimento ou data de fundação da empresa, adicionar tags para depois encontrar esses clientes, unidade federativa e cidade desse cliente também. Eu posso preencher dessa forma esse cliente. Mas obrigatório é somente nome e telefone do cliente. Uma vez que eu faço que eu adiciono essas informações e eu salvo esse cliente, ele já fica aparecendo aqui, ó. É o cliente Jorge que eu estou criando essa oportunidade. Então, após adicionar o cliente a essa oportunidade, eu venho e coloco uma data de agendamento. Então, em um cenário específico, em que eu estou num evento na rua ou estou, né, no showroom, cadastrando um cliente que chegou, eu vou colocar o nome e o telefone dele. Data de agendamento quer dizer qual é a próxima data que eu vou entrar em contato com esse cliente. Ou seja, se eu tiver com a data de agendamento anterior à data atual, vai estar atrasado. É um cliente que está com um contato atrasado, que eu esqueci de fazer um contato com ele. Nesse caso, Jorge, eu vou anotar para falar com ele novamente na quinta-feira. Então, a data de agendamento. Quando é que o Play.me vai me lembrar de falar com esse cliente? Será na quinta-feira. Aqui eu adiciono a expectativa de venda, se alta, média ou alta, alta, média ou baixa, e chego finalmente em campanha anúncio. Campanha anúncio basicamente é dizer qual é a origem desse cliente. Esse cliente veio ao showroom, esse cliente veio do meu WhatsApp, esse cliente veio do meu Instagram, ele veio de uma ação de venda que eu estava fazendo em um shopping, por exemplo, ou em uma avenida. Tudo isso eu preciso saber e adicionar aqui como origem nessa campanha. Importante dizer que é configurável essas campanhas e você pode pedir ao seu gestor, se sentir falta de alguma campanha ou anúncio, adicionar aqui dentro da ferramenta essa campanha. Certo? Então, considerando que o Jorge veio ao showroom, eu tenho aqui uma campanha chamada Orgânico e um anúncio que se chama Instagram. Vou supor que o Jorge veio do Instagram. Então, o que foi que eu fiz? Eu selecionei uma campanha e um anúncio. Campanha é um agregador de origens. Então, se a campanha é orgânica, o anúncio vai ser todos os canais orgânicos que eu tenho. Então, descendo um pouco mais, eu consigo adicionar também tags à oportunidade. Importante dizer que todo dado que eu adiciono aqui no cadastro de uma nova oportunidade, eu consigo filtrar depois. Então, se eu adiciono aqui, por exemplo, que o Jorge é pai, ao cadastrar essa oportunidade, eu consigo pesquisar só quem é pai e mandar uma campanha específica quando chegar uma promoção dos pais. Mãe, a mesma coisa. E aí a gente pode padronizar essas tags para conseguir encontrar esses clientes novamente depois. Além disso, eu tenho tags pré-carregadas aqui que são cadastradas na empresa. Então, no cadastro de uma oportunidade, eu preciso é obrigatório ter um cliente, uma data de agendamento, uma expectativa, campanha e anúncio. Já consigo salvar. Mas eu posso enriquecer ainda mais essa oportunidade. De que forma? Posso adicionar comentários. Então aqui nos comentários eu conto a história desse cliente. Eu fico com o histórico de etapas que eu tive antes de fechar negócio com ele. Então, por exemplo, ó, o Jorge veio através do Instagram porque viu um post meu da campanha de um produto específico. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um comentário aqui.
e vou salvar esse comentário, porque vai ficar o histórico de contatos com esse cliente, aí eu posso gerenciar com ele o relacionamento que eu estou tendo com ele. Eu não vou lembrar de tudo. Se eu deixar só no WhatsApp, eu vou perder também, vou esquecer. Mas estando nessa ferramenta, a gente consegue acompanhar e lembrar, entre aspas, de todos os clientes. Então, uma vez que eu coloco no comentário, eu consigo também adicionar um produto. O produto é importante para filtrar depois também. Então, eu tenho uma campanha específica em um mês específico em que eu preciso encontrar todas as pessoas que estão com interesse em um apartamento X, em uma motocicleta Z. Eu encontro só filtrando por produtos. Mas para isso eu preciso adicionar quais são os produtos que o meu cliente tem interesse. Então, para adicionar um produto, eu seleciono um tipo de produto e qual produto eu estou selecionando, o preço daquele produto e a quantidade dele. Clico em salvar e aqui vai aparecer para mim que é um produto adicionado. Além disso, em uma oportunidade eu consigo adicionar também quais são as propriedades ou os empreendimentos daquele cliente. Se eu trabalho no ramo de agronegócio e eu vendo cultivos, eu preciso saber quais são as propriedades desse cliente. Se eu tenho que traçar uma rota de visitas, por exemplo, e o meu cliente tem vários empreendimentos, eu preciso saber quais são esses empreendimentos e a localização deles para conseguir traçar uma rota de visitas. Então eu consigo aqui cadastrar propriedades para os meus clientes. De que forma? Clico aqui em adicionar nova propriedade, seleciono qual o nome da propriedade, qual a categoria daquela propriedade, se é casa, se é residencial na casa, se é uma loja, se é uma pastagem, uma chácara, uma fazenda. Descrevo sobre aquela propriedade e consigo marcar no mapa, por exemplo, qual a localização daquela propriedade, só buscando pelo endereço. Se eu estiver cadastrando essa propriedade estando na propriedade do meu cliente, eu consigo usar a localização atual e o sistema vai conseguir pegar a localização em que eu estou naquele momento. Além de cadastrar a propriedade do cliente, o empreendimento, eu consigo cadastrar também os equipamentos que ele tem. Por exemplo, se eu quero vender uma frota de veículos para um cliente, se eu estou vendendo uma frota de veículos para um cliente, eu mapeio quais são os veículos que ele tem hoje e qual o estado que esses veículos estão, porque daqui a um ano, quando eu for lembrar desse cliente de novo, eu vou saber quais eram os carros que ele tinha, qual era a frota desse cliente, o que é que estava em uma péssima condição, o que é que estava operando, o que é que estava em boa condição. Com esse mapeamento eu consigo saber qual o próximo passo que eu devo dar com esse cliente. O que é que eu tenho que vender para ele? Uma colheitadeira, por exemplo, se eu trabalho no ramo de agronegócio, eu mapearia quais são os tratores que o cliente tem, quais são os implementos agrícolas que aquele cliente tem, para conseguir fazer o cadastro dessa oportunidade. E aí, para fazer o cadastro desse equipamento, não tem nenhum mistério, é só selecionar qual a categoria desse equipamento, qual o estado de conservação desse equipamento, colocar uma descrição e salvar também esse equipamento. Necessário para cadastrar uma oportunidade novamente é ter o cliente, adicionar a data de agendamento, qual a expectativa, qual a origem, né? Ou seja, a campanha e anúncio, e a partir daqui eu já posso salvar. Se eu quiser complementar ainda mais, eu adiciono um comentário, adiciono um produto e salvo essa oportunidade. Aqui eu vou salvar esse cliente porque, ao salvar um cliente, abrem-se novas opções.